tempo, falta 1 minuto, menos de 1 minuto, acho que a gente pode já dar início aqui, de uma forma informal, às apresentações, e aí assim a gente aguarda, então, com que outras pessoas também possam vir a participar com a gente aqui. Bom, então eu vou começar a apresentação pelo Ariel, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-lo um pouco, tá? O Ariel hoje é nosso CEO, ele está em Israel agora, né? Só para que vocês tenham ideia da bravura dele para poder estar aqui com a gente, agora já é meia-noite, quase meia-noite em Israel, né? E mesmo assim ele conseguiu tirar esse tempinho para estar aqui conosco. Então, Ariel é CEO do grupo Glocal Group, só para que vocês tenham uma ideia, o grupo Glocal Group é só um dos maiores grupos de segurança do Estado de Israel. Tá? Então, vocês estão falando com uma personalidade que entende muito. Não sei se eu posso falar aqui, que o Ariel aí fez... se eu puder falar, posso falar um pouco do currículo, Ariel? Não. Vamos passar para outras pessoas. Então, tá bom. Eu não vou falar que o Ariel aí tem um currículo assim invejável para todas as pessoas que trabalham com sistema de segurança, seja segurança eletrônica, seja segurança patrimonial. Eu, como me deparo com o currículo do Ariel, fico ofendido, né? E fico envergonhado por não ter estudado mais, até mesmo não ter participado mais, tá bom? E, bom, esse foi o Ariel. Vou pedir para o Ariel traduzir um pouco do Dori. O Dori que está aqui com a gente, ele é VIP de marketing da RBTech, tá? O Dori é um israelense que ele mora nos Estados Unidos, tá bom? Ele que cuida de toda a parte de produtos aqui da RBTech no Brasil, tá? Temos aqui também o nosso diretor, o excelentíssimo Carlos Campos. Carlos, seja... Tentando mudar. Está escrito tu aí, eu estou querendo mudar aqui a configuração aqui. Carlos Campos, é um prazer estar com vocês. E vamos ver aqui o Dori e o Denis aí apresentando tudo que nós esperamos, né? Sim. Gente, pessoal, o Carlos Campos, ele é nosso diretor aqui do Brasil, é outra pessoa também que tem um currículo assim invejável, né? Então a gente pode citar alguma coisa do seu currículo, Carlos, ou não? Então, vamos fazer igual, depois, acho que eles vão ver depois no site, eles podem ver isso aí no site. Então tá bom, sejam bem-vindos então. Alguém quer falar alguma coisa de vocês? Dória, Ariel, Carlos Campos, para a gente começar? Não. Começa. Não? Então só vou pedir para o Felipe, então, mutar todo mundo, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, tem o chat aqui do lado, vocês podem abrir o chat, digita no chat, eu vou tentando responder. Levantando a mão, eu não consigo ver todos, para mim não aparece todos, temos 21 pessoas conectadas, então, tem no chat. É isso aí, Paulo, ok? Dá para saber, tá bom? Então, eu vou começar o nosso webinar. Um minuto. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês, porque a gente sabe como é corrida a vida de todo mundo. A gente sabe que esse horário, às 6 da tarde, tem pessoas que estão em trânsito, né, indo para suas casas, tem pessoas que saíram do seu trabalho e ainda não foram, como, por exemplo, Paulo, Felipe, entre outras pessoas que estão aqui. Então, eu queria muito agradecer a vocês esse tempo que vocês nos deram, essa oportunidade que vocês estão nos dando, tá bom? Então, eu queria compartilhar com vocês a tela. Vocês conseguem ver a tela de apresentação? Não consegue? Gabriel? Denis, faz uma gentileza, descompartilha e compartilha novamente, que daí ela fica em destaque para todos, como já estava compartilhada quando todo mundo entrou. Ok. Aí. Agora sim? Perfeito. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Bom, eu faço parte da Glocaltech, como a grande maioria aqui já sabe, né? Estou falando entre amigos, não vi a cara de todos, mas todos que apareceram aqui, eu sei que são meus amigos, estão comigo aí já há algum tempo. Então, aqui no Brasil, eu faço parte da Glocaltech. A Glocaltech, ela nada mais é do que uma filial, ou como o Ariel fala, uma irmã mais nova da Glocal Group. A Glocal Group, no Estado de Israel, ela é uma das maiores empresas no que tange à segurança. Então, quando lá no Estado de Israel você fala em segurança, você sempre é lembrado pela a Glocal Group, ok? E dentro desse mundo que compete a Glocal, nós vamos hoje apresentar uma das nossas empresas parceiras, que para eles, a Arbitec, para a gente aqui no Brasil, RBTech, ok? Como eu falei para vocês,
A Glocaltech, ela faz parte da Glocal Group, é uma pequena apresentação, é muito rápido, só para que vocês entendam o tamanho da empresa, porque muitas vezes a gente vai falar do produto, e vocês precisam entender o tamanho das empresas que estão por trás desse produto. Esse produto, ele não nasceu ontem, né? Esse produto teve uma fabricação de muitos e muitos anos e muitas pessoas envolvidas, tá? Então, estou compartilhando aqui com vocês a nossa Glocal Group, tá bom? Então, a Glocal Group hoje, ela está sediada no estado de Israel, é a nossa matriz, é onde está o nosso maior contingente, tá bom? Temos também no Panamá, nos Estados Unidos, a Glocaltech aqui no Brasil, tá bom? Na Sérvia e também na Bulgária. Dentro desse mundo que é a Glocal Group, nós vamos falar hoje especificamente da parte de segurança perimetral. Esse vai ser o objetivo desse webinar, tá? Mas para que vocês entendam tantas outras coisas a quais nós fazemos também soluções de RF antidrones, tá bom? Então, você imagina que você queira alguma solução para evitar drones em aeroportos. Nós temos essa solução para te oferecer. Você quer evitar drone, por exemplo, entre uma usina, para que alguém vá ali, invada aquela usina com o drone, nós temos soluções antidrones para te oferecer. Também temos soluções aéreas, soluções de drones, né? Nós temos dentro do grupo uma empresa que fabrica drones. Nós temos isso também para oferecer a vocês. Temos também soluções de comunicação. Por exemplo, temos uma solução muito bacana que é para transmissão de câmeras via chip de celular. Tá? Então, você consegue aí transmitir 4, 5, 6 câmeras com imagem em HD com um único chip de celular. Isso não tem no mercado, isso é uma patente nossa, você só vai encontrar aqui. Temos também dentro do grupo a parte de cybersecurity, que é uma parte muito grande do grupo, né? Eu falo que são as maiores cabeças, né? Os nossos hackers estão dentro da área de cybersecurity e soluções de inteligência como um todo. Mas, como eu disse, esse webinar vai focar na parte de segurança perimetral. Importante, Denis, desculpa, importante para falar que a Glocal Group é uma fornecedora oficial do Ministério da Defesa do Israel. Somos empresa registrada no Ministério da Defesa do Israel e fornecedores oficiais. E também estamos uma empresa registrada no Nações Unidas. Então, nós participamos nas licitações, fornecemos mais na área da defesa para muitos países no mundo. Desculpa, Denis, continua. Não, imagina, eu ainda vou completar. Faltou citar ainda as ações que fazemos junto à ONU, a organização, né? O Carlos Campos está aqui, o Ariel sabe, nós fazemos também várias ações junto com a ONU. Então, essa é a grandeza do grupo, tá bom? Hoje nós queremos apresentar o nosso maior parceiro, né? É uma empresa assim que eu tenho um carinho muito grande, porque eu sou fã número 1 desses produtos. Eu tive a oportunidade de testá-los, como vocês veem aqui, e, de fato, como dizemos aqui no Brasil, estressar esses produtos para, de fato, saber se eles funcionam. E é por isso, e por ter feito isso, que eu posso dizer que os produtos são excelentes. Então, a Herbetech, que a gente vai apresentar os produtos deles, estão sediados aí, ela tem uma distribuição em mais de 54 países do mundo, tá? A gente está falando de uma empresa que nasceu em 1986 e, desde os seus primórdios, desde a sua fundação, trabalha com um sistema de segurança perimetral. É importante dizer porque você tem várias empresas que saem para vários segmentos, né, várias áreas dentro da segurança, mas a Arbitech, ela se conteve dentro da área de segurança perimetral, tá bom? E ela só é uma das maiores empresas do mundo nesse segmento. Então, lá fora, quando a gente fala em sistema de segurança perimetral, o mundo inteiro sabe que eles podem contar com a Arbitech para poder ter esse fornecimento de equipamentos, tá bom? Aqui é o mapa dos 54 países que você pode encontrar a distribuição da Arbitech pelo mundo, tá? Então, Brasil, Estados Unidos, Canadá, né? México ali, nós temos um grande parceiro no México, o IDOC, deveria estar conosco aqui também. Estado de Israel, a parte ali da Europa inteira, tá? Em todos esses países você tem a distribuição. Eu gosto de citar esse slide por um motivo. Só uma empresa que tem qualidade pode chegar a tantos lugares ao mesmo tempo. Então, se uma empresa não tem qualidade para vender os seus produtos, ela não vai chegar em 54 países do mundo, tá? Então, nós temos aí uma grande empresa por trás de todos esses produtos. E aqui é um pouco do que a Arbitech faz. Quem são os clientes que nós buscamos? Aonde eles estão? Como que você pode fazer essa captação? Tá? Então, como você pode estar vendo aí? Então, empresas de energia solar. Só para que você tenha uma ideia, hoje nós já comercializamos com várias empresas de energia solar.
né? Já somos aí referência dentro desse segmento. Então, você pode adequar os nossos produtos. Empresa de energia solar, tá? Parte residencial, nós temos aí alguns produtos que você pode adequar na parte residencial. A parte ali de fazendas é muito importante que se diga, né? A proteção em áreas de fazendas, você necessita dessa proteção, tá bom? Ali a parte também de aeroportos, tá? Então, você imagina que o aeroporto tem todo aquele tamanho, mas ele não tem uma proteção. E é disso que nós vamos falar aqui. Então, estou te mostrando os cases aos quais nós buscamos e buscamos que nossos parceiros também busquem para integrar os produtos que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Então, você tem ali a parte de falar, e eu não? Eu quero falar alguma coisa. Desculpa, Denis, que eu atrapalho para sair a apresentação. Só para vocês entenderem, nós produzimos muitas coisas. Nós produzimos sistemas de anti-drones que nós, a Glocal, produz, e nós produzimos muitas coisas. Mas, às vezes, você acha uma empresa que já tem solução, que não tem solução similar no mundo, então nós fazemos parceria. Esse é o exemplo do Arbitec. Nós, antes que nós decidimos para trazer o Arbitec para o Brasil, nós checamos todas as empresas que tem no Israel e nos Estados Unidos e na Europa não tem uma empresa que tem as soluções que a Arbitec tem. Então, só para vocês entenderem, somos distribuidores oficiais, exclusivas deles, e eles uma empresa daqui do Israel, e tudo eles produzem aqui em Israel. Esse sobre a Arbitec, só para vocês entenderem, agora eles, a Arbitec ganharam 7 aeroportos nos Estados Unidos na licitação para segurança perimetral, que nunca aconteceu alguma coisa como esse. 7 aeroportos escolheram os produtos do Arbitec. E esse nós escolhemos o Arbitec para trazer o Arbitec para o Brasil. Desculpa, Denis, continua. Imagina, imagina. É um prazer a gente ouvir vocês, conhece toda a história muito mais do que eu. Como o Ariel falou, né, todos os produtos, eu até vou enfatizar um pouco a fala dele, complementar, é importante que se diga que o coração de todos esses produtos é israelense. Tá? Então, a tecnologia que está embarcada, o software que está embarcado, ele é um produto israelense. E quem conhece produtos israelenses sabe da qualidade desses produtos. Né? Então, toda essa parte de defesa que Israel conhece desde lá atrás, eles empregam hoje, então, em equipamentos, e nós, no mundo, aqui no Brasil, temos a sorte e a oportunidade de poder comercializar e ter esses produtos também, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso slide, então, toda essa parte de usinas, centros logísticos, eu costumo dizer que onde há muro, grade e cerca, a gente pode ser instalado sem problema algum, ok? Bom, então aqui a gente chegou, então, no nosso carro-chefe, tá bom? Então, nós temos aqui o cabo sensor microfônico para cerca. Então, eu falo que esse é o carro-chefe, a gente vai demonstrar um pouco, eu tenho aqui atrás de mim um mostruário, eu vou demonstrar um pouco do funcionamento desse cabo para vocês, mas é importante que se diga, nós temos esse cabo hoje disponíveis em 3 tipos de kit, tá bom? Eu tenho ele com kit de 75 metros, 150 metros e 300 metros, tá? Então, esse nosso cabo é um cabo dual zone, você pode escolher, então, 2 zonas de 75 metros, você pode escolher uma zona de 150 e uma de 300 metros, você pode mesclar entre as zonas até 600 metros, tá bom? Então, a capacidade máxima dessa central é de 600 metros. Ah, poxa, eu tenho um perímetro de 1 quilômetro, posso usar essa central? Pode. A gente utiliza 2 centrais dessas, em locais separados, e aí você vai ter o seu quilômetro protegido. Um pouco mais de 1 quilômetro dá para usar? Sim, a gente pode usar 2, 3, quantas centrais vocês acharem necessário, tá bom? A gente costuma dizer que passou aí de uma certa quilometragem, 6, 7 quilômetros, a gente vai para a fibra óptica, que a gente também vai ver um pouco aqui, tá bom? Então, nós temos aí o nosso Ironclad, né, o nosso cabo sensor microfônico. Esse cabo aí, a instalação dele é uma instalação super simples, tá? A cada 30 centímetros, eu vou mostrar o objeto aqui, mas você pode colocar alguma coisa que o prenda, tá bom? Então, prende ele a cada 30 centímetros na sua grade. O kit vem com a central, o cabo e o fim de linha, tá? A central,
é essa daqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, aqui na parte de baixo, onde está o meu dedo, é onde vem o espaço para que você possa colocar o cabo microfônico, tá? Nesse caso aqui nós temos 4 zonas, tá? Então você vai entrar com o cabo microfônico aqui e vai fazer a conexão dele aqui. Aqui no centro nós temos algo que está sendo preparado, que é uma estação que eu não vou apresentar aqui, é posterior, e aqui no final do lado esquerdo você tem a parte de conexão de alimentação e de bateria. A alimentação dessa central aqui, ela é de 12 a 24 volts DC, tá bom? Essa fonte não acompanha o kit, então você tem que fazer a aquisição dessa fonte separadamente. Aqui em cima da central, dá para vocês verem, vocês vão ver as saídas de relé. O que é essa saída de relé? Então, eu instalei a minha central na cerca, no muro, na grade. Como que eu faço a comunicação? Através de todas essas saídas de relé, tá bom? Então, temos aqui todas as saídas de relé. Como que eu vou usar isso aqui? Eu vou ligar um giroflex, eu vou ligar um LED, eu vou ligar uma sirene, eu posso fazer a comunicação dessa saída de relé com câmeras, com alarmes, então tudo vai ser feito por aqui, tá bom? O cabo sensor microfônico, ele também, depois de passado na cerca, você tem um raio de atuação de 3 metros, ou seja, o teu muro pode ser até 3 metros, isso é um grande diferencial do mercado. Os outros cabos de mercado, você vai ter um raio aí de 1 metro, 1,5 metros. O que isso implica na hora da instalação? Na hora da instalação, um cabo com um raio menor, você vai ter que fazer 2 voltas, ou seja, você vai ter que ir com o cabo por baixo e voltar por cima para, então, proteger o muro inteiro. O nosso cabo, como tem um raio de 3 metros, com um único lance, você consegue proteger os 3 metros. Eu falo isso porque é muito importante dizer, às vezes você olha para o nosso orçamento e ele está um pouquinho mais caro, e você pega o mesmo kit do nosso concorrente, 150 metros do nosso concorrente, vai fazer 75 metros linear. O nosso kit de 150 metros vai fazer 150 metros linear. Então, essa diferença no preço, na verdade, é uma economia que você tem, tá bom? Então, 3 metros de altura, a cada 30 centímetros se prende o cabo, ele já vem com essa LPO. Eu vou me levantar agora, eu quero mostrar para vocês aqui no mostruário o funcionamento desse cabo. Até que o Denis vai chegar para o mostruário, não é longe, mas lembra, esses Ironclad, ele transforma cada cerca para uma cerca inteligente, ok? E o mais importante é que esse é um plug and play. Cada um pode comprar, pode instalar, não precisa alguma tecnologia avançada ou computadores para calibrar. É muito, muito simples e muito, não sei como chama isso em português, reliable. Vou achar a palavra depois. Desculpa, Denis. Continuamos. Não, imagina. O que o Ariel falou, basicamente, é que você não precisa ser nenhum expert para fazer a instalação desse produto, tá bom? O produto, ele tem uma tecnologia muito grande, mas é no processamento. Então, a tecnologia está aplicada na central e não na instalação. Então, qualquer instalador, com o mínimo de conhecimento que tenha, consegue fazer a instalação dessa forma que a gente fez aqui, que foi muito, muito rápido de ser feito. Eu falo para você, a gente estima aí uma média de 100 a 200 quilômetros 100 a 200 metros dia para você fazer essa instalação aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso Ironclad conectado. Eu quero compartilhar com vocês a tela do meu computador e a cara do nosso software, para que vocês vejam. Então, eu estou compartilhando com vocês nesse momento, essa é a cara do nosso software, tá bom? Então, essas 2 linhas vermelhas são as linhas de configuração. Tá? Tudo que passar dessa linha vai disparar um alarme. Agora, vocês imaginam, dentro desse software, você tem a capacidade de ter até 500 níveis de ajuste. Tá? Então, você pode ajustar para que a tela fique mais sensível ou menos sensível, dependendo da sua necessidade. E para que essa tela serve? Então, se alguém for tentar pegar nessa tela, o que vai acontecer? Você tem, então, o disparo de alarme, tá bom? Eu vou tentar, então, pular essa tela. Pular a tela e vou tentar invadir o perímetro de qualquer que seja a pessoa. Você tem um disparo. Eu quero que você note que eu mal encosto e você já tem um disparo efetuado. Algo importante que se diga, outras empresas de mercado. Começa a bater vento. O vento começa a balançar. Centrais de mercado vão começar a disparar alarme
E você, como técnico, vai ter aquela dor de cabeça de estar indo toda hora lá calibrar. A nossa central não acontece isso. Mas mesmo durante o vento, se eu tentar invadir, ela vai estar disparando o sistema de alarme, como vocês podem ver aí do lado. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso sistema, é o nosso carro-chefe aqui da empresa. Ariel, quer complementar alguma coisa? Na verdade, vocês já viram, tem vento, nada, tudo está certo. Tem algum que tentar passar, ou pular, ou tentar cortar, tem... A importante nesse sistema que não tem alarmes falsos. Chama esse falsa alarme, como chama esse? Alarme falso. Não tem alarmes falsos. E esse que é importante. Você não quer, como morador, sempre cada cachorro que passa ou alguma coisa ir para a cerca. Então, esse é importante nesse sistema que não tem igual no mundo. Continuar, desculpa, Denis. Perfeito, perfeito. Outra coisa que é muito importante falar é que o sistema ele vai aprendendo, ou seja, a capacidade de aprender com a cerca que o sistema tem é algo incrível. Então, você fez a instalação do sistema, colocou o sistema para funcionar, e conforme você vai trabalhando nesse sistema, a sua inteligência artificial que está embarcado nessa central aqui, ela começa a aprender. E o que isso implica? Isso implica na diminuição de alarme falso, né? Você vai ter menos alarme falso, ou a gente fala tendendo a nada, né? 99,9% de estabilidade. Eu sempre falo, se você vê um alarme do nosso sistema, você pode correr, porque tenha certeza que o alarme não é falso, tá bom? Vou voltar então para a nossa apresentação. Como eu comentei com vocês, a instalação dele é super simples. A gente pode disponibilizar essa ferramenta que vocês estão vendo aí. A cada 30 centímetros, então, você pode colocar, digamos, uma abraçadeira dessa para estar protegendo o cabo. E a instalação é isso, tá? A central, ela já é IP68, tá? Ela já vem com toda a vedação que precisa. Você pode deixar ela do lado externo, ou seja, outdoor. Ela não há problema algum. Agora, eu aconselho que você coloque ela num local protegido, né? Então, você coloca essa central para proteger o muro e que você também coloque ela num local protegido para que não aconteça vandalismo com a central, tá bom? Mas ela já vem pronta para que você faça a instalação do lado de fora. Basicamente, o que você vai fazer é conectar o cabo aqui, alimentar com 12 volts, usar essa ferramenta a cada 30 centímetros, e você já tem uma instalação limpa e pronta para executar, tá bom? Esse que vocês estão vendo aí é o nosso fim de curso, é o nosso fim de linha, né? Ele tem uma função muito importante dentro da central, que é avisar para o cérebro, que é avisar para o computador que ali acabou o cabo, tá bom? Então, esse vem junto com o cabo, vem junto com o nosso kit. Então, você vai receber a central, o fim de linha que está vendo aí, mais o cabo, que nesse caso aqui, seria uma bobina dessa, você recebe, e esse cabo com essa proteção, tá? Essa proteção aqui ela é muito importante para que você coloque na fibra. Isso é um diferencial muito grande que nós temos. Outros distribuidores não têm isso, né? Eles simplesmente te dão o cabo e não tem a preocupação de cuidar desse cabo. Então, essa malha ela tem algumas funções. Uma das primeiras funções dela é proteger o cabo. Então, proteger o cabo de vandalismo. Então, imagina que alguém bate de uma forma muito brusca na cerca. Se o cabo não tem proteção, ele pode romper. Então, essa malha protege o cabo. Sem contar que ela aumenta a sensibilidade desse cabo e você pode fazer o aterramento dela para que você não perca a central. Então, imagina que você está em uma central de mercado sem esse tipo aqui de proteção, cai um raio muito próximo, o raio vem para a cerca, você acabou de perder a sua central sem investimento, tá? A nossa central, você pode simplesmente colocar um haste de aterramento e aterrar essa malha, e assim você vai estar protegendo o seu cabo, tá bom? Bom, ninguém tem nenhuma dúvida? Eu não sei se eu estou indo bem demais, rápido. O mais importante, Denis, aqui na fim da linha, não como outros produtos, o cabo não precisa voltar, fazer um loop e voltar para o central. Fim da linha, esse é o fim da linha. Explica isso, Denis, isso é importante. Perfeito, perfeito. O que o Ariel está falando é que existem algumas centrais de mercado que o cabo ele precisa fazer um looping, tá? Então, ele tem que ir, muitas vezes, vai por baixo e volta por cima até chegar na central.
Tá? Então, a central comunica como se fosse uma cerca elétrica, fazendo esse loop. Tá? A central da RBTech não precisa desse loop. Tá? Então, nós temos esse fim de linha que avisa para a central que acabou. E isso implica como? Isso implica a questão do cabo. Então, você compra um kit de 150 metros e fornece 150 metros. Marcelo quer fazer uma pergunta? Se quiser escrever, Marcelo da GECOM, seja bem-vindo. Ô, Denis, beleza? Eu queria fazer uma pergunta sobre a parte do aterramento. Levando em consideração um sistema instalado numa cerca de 2, 3, 4, até 6 quilômetros, que é o limite, né, que você explicou. Quantos pontos de aterramento deve-se conter? Um ponto único de aterramento onde liga tudo já é suficiente, ou a gente precisa colocar hastes de aterramento em quais distâncias específicas para a gente poder compor uma proposta assertiva para não ter problema de descarga elétrica? Perfeito, Marcelo. Clara a pergunta. Bom, o mínimo recomendado é que você aterre a central. Esse seria o mínimo recomendado. Agora, obviamente, vai depender muito do cliente que você está fazendo a instalação. Então, você imagina que você vai fazer aquelas usinas que a gente está negociando. Como elas estão em local muito afastado, a incidência de raio é muito grande. Então, aí a gente pode usar uma parte técnica de estar aterrando aí a cada 100 metros, mais ou menos, fazer esse aterramento. Mas, de uma forma geral, só o aterrando a central já é mais que suficiente, salvo esses casos excepcionais que você é necessário fazer por conta da incidência maior de raios, tá bom? Então, eu diria aí que a cada 100 metros é um aterramento muito bom. Perfeito. Respondido? Entendido. Obrigado. Tem outra dúvida aqui. A vida útil do cabo. Ótima pergunta. A vida útil do cabo, só para que vocês tenham uma ideia, a gente pode colocar aí, só de garantia, a gente pode estimar em mais de 2 anos, tá? Então, a gente tem cabos aí que estão instalados há mais de 5 anos, tá? 5, 6, 7, 8 anos. Então, eu posso dizer para você, seguramente, com a vida útil muito tranquila desse cabo, com essa proteção, ultrapassa os 5 anos, tá bom? Essa proteção, só para que vocês entendam, ela não vai deixar o raio solar incidir diretamente no cabo. Ela tem essa intenção de proteger. Então, como o raio do sol não vai bater diretamente no cabo, você tem uma incidência muito maior na durabilidade do cabo. Tá bom? Pessoal da Vsat, sejam muito bem-vindos também. Obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, escreve aqui no chat, levanta a mão, tá bom? Vamos continuar, então, aqui com a parte nosso fim de linha. Marcelo, mais uma dúvida? Não, teve uma dúvida, se há uma vida útil desse cabo. Eu acabei de responder. Sim, você respondeu. Sim. Desculpa. Não, está respondido. Aqui tem Eu queria vídeo. fazer uma pergunta também aí, ó. Vamos lá, Felipe. Seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Sobre a questão da zona do cabo, você consegue a gente identificar com precisão o local que aconteceu a invasão ou não consigo? Só pela zona, a zona de 150 metros, ou de 300 metros, de 600 metros, digamos, né? E tentar identificar um objeto em que local foi passado, entendeu? É possível? Entendi, perfeita pergunta. Vamos lá. A central de cabo microfônica, ela é dual zone, né? Então, cada zona tem a capacidade máxima de 300 metros. Então, com uma central e as 2 zonas, eu consigo fazer 600 metros. Porém, o seu disparo vai ser a zona. Então, se você tem uma zona de 300 metros, esse vai ser o seu disparo de 300 metros. Vai ter que buscar dentro desses 300 metros onde está o ocorrido, tá bom? Nós temos também a fibra ótica, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, tá? E aí a precisão da fibra ótica do nosso RiSense é de até 3 metros. Então, se você precisar de precisão e tecnologia, um pouco a mais do que o nosso cabo microfônico, aí eu tenho a fibra ótica para te oferecer. Mas respondendo a sua pergunta, o disparo é por zona, tá bom? Certo. Beleza, obrigado aí. Show de bola. Mais alguma pergunta vocês vão fazendo? Não? Então, aqui tem um vídeo. Basicamente, esse vídeo é esse stand que a gente tem aqui atrás. Você tem uma pessoa ali que vai fazer esse teste. Nessa cerca de cima, você tem ali o nosso cabo passando, tá bom? É um vídeo de 30 segundos, rápido, só para que vocês vejam essa instalação. Felipe, para a sua pergunta, o Denis vai apresentar o RiSense pouco, e a RiSense tem precisão mais do que o Ironclad.
Então, ele vai apresentar a fibra ótica e você vai receber resposta. Jóia. Massa, bacana. É importante ter essa precisão aí, que dependendo da planta que a gente instala em alguns clientes, a precisão ela é muito importante, né? Você tem um raio de 300 metros e aí eu vou ficar rodando, às vezes é mato, alto, fechado, né? E às vezes compromete um pouco a questão da precisão. Mas, Jóia, obrigado aí. Vou dar uma olhada na fibra depois com vocês. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar no decorrer da apresentação, hoje ainda, tá bom? Obrigado. Vou passar esse vídeo aqui para vocês verem. Então, ele está subindo na escada. Se ele fosse uma invasão, você já tem, então, um disparo, tá? Perfeito. Então, saindo do nosso cabo sensor microfônico para a grade, nós vamos para a cerca, tá? A gente chega, então, para a grade. Tudo que eu falei aqui para a cerca, ele se aplica também na questão da grade. Só que a questão da grade, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque as grades, de uma forma geral, elas são diferentes. Tem grades aí, tem um design diferente. Por exemplo, aqui você tem duas grades que são totalmente diferentes, né? Uma mais trabalhada e uma menos trabalhada. Eu coloquei isso daqui para mostrar para você que as duas é possível fazer a instalação. Da mesma forma, a cada 30 centímetros, um objeto que fixa esse equipamento ali, e na grade tem a mesma função, tá bom? Então, se eu tentar pular essa grade, cortar essa grade, você vai ter um disparo. A central de fornecimento da grade é a mesma, que é essa central aqui. A única coisa que vai alterar é o cabo, como você consegue ver aí, o cabo para a grade, ele já não tem essa proteção, porque a grade ela não tem tanta sensibilidade quanto tem a cerca, tá bom? Então, o cabo para a grade, eu deixei um pouco longe, seria esse cabo aqui, tá? Que basicamente, para que vocês entendam, esse cabo aqui está dentro daquele cabo que eu mostrei para vocês. Esse daqui, tá bom? Então, dentro desse cabo aqui, você tem aquele cabo lá, tá certo? Então, também você pode utilizar os nossos equipamentos para fazer instalação em grade. Uma outra diferença, que vale importante dizer, como tem menos ajustes aqui na grade, o nível de sensibilidade ele diminui um pouco, tá bom? Mas nada que prejudique a instalação. E aqui a gente chega, então, no produto para muro, tá bom? Então, aqui nessa imagem, você pode ver que nós temos dois produtos. Um protegendo o muro embaixo e um protegendo a cerca em cima. Muita gente me pergunta, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Paulinho, eu já chamo você. Muita gente faz, para que eu vou colocar uma cerca elétrica, uma concertina, se eu já tenho o seu cabo? Não, eu falo que os sistemas, eles se completam, tá? Então, se eu tenho uma concertina, eu mantenho a minha concertina e coloco o cabo embaixo para que isso se complete e, então, proporcione mais segurança para o nosso cliente. Paulo, você quer falar? Eu já termino. Não, é só finalizando a questão da grade lá e do alambrado. No caso, o cliente faça alguma reforma, tipo pinte com algum produto, essas tintas, né, de pintar grade, pintar alambrado, isso não afeta nada o cabo, né? Na verdade, assim, de uma forma geral, o que o cabo pega, para que todos entendam, então, é a vibração. Então, eu vou focar nisso daqui, né? Uma ótima pergunta, Paulo, bem colocado. Então, o nosso cabo, ele pega vibração, ele não pega movimentação em si. Tá? Então, de mercado, a maioria dos cabos pega movimentação, como eu mostrei para você. Se a gente balançar, então, aqui o nosso stand não dispara, porque ele vai pegar a vibração. A tinta em si, ele não vai tirar a vibração do cabo, porque o cabo em si está dentro e não do lado de fora. Tá? E ele vai pegar a vibração que está acontecendo no muro. Óbvio que o ideal é você não pintar o cabo, a gente sabe, todo mundo trabalha com segurança eletrônica. Quando você pinta o cabo, aí você diminui, então, a vida útil desse cabo. O ideal seria não pintar esse cabo, seria pedir para que você retirasse o cabo, pintasse, então, todo esse portão e colocasse o cabo de volta. Mas se isso não for possível, você pode fazer, sim, a pintura. Felipe? Ô, Denis, vamos lá. Outra pergunta, porque eu não sei se... Eu vi de outros concorrentes que existe um anemômetro, né? Para a questão da vibração das grades, né? O de vocês também tem a questão do anemômetro, essa medição do vento, da velocidade, para que evite essas falhas aí? Perfeito, ótima pergunta. Vamos lá. O nosso produto, como eu citei, ele pega a vibração, ele não pega a movimentação.
eu vou me levantar mais uma vez para que eu possa te explicar. O produto de concorrente, ele tem essa central por quê? Começa a bater o vento, olha só, vento. O produto do meu concorrente vai disparar. Então, o que eles fizeram? Colocaram esse anemômetro a fim de ajustar a sensibilidade da central. Então, ele diminui a sensibilidade da central para que não balance no vento. Olha só esse vento. Não vai disparar. Agora, mesmo durante o vento, se eu tentar acessar, eu tenho um disparo. Tá? Então, o nosso sistema não precisa desse anemômetro para funcionar. Ele funciona muito bem de forma autônoma. O vento, para esse sistema, não é nada. Tá? Então, assim, qualquer que seja a condição atmosférica que você esteja, ele vai funcionar. Então, pode estar chovendo, pode estar ventando, você tem um sistema de segurança completo, independente de condições meteorológicas, que vai funcionar para você. Tá bom? Então, não é necessário. Tá, outra pergunta, também do concorrente, eles têm a central, a de vocês, e botam uma central a parte de alarme, né, para identificar a zona, né, de vocês não, a própria central de vocês já é uma central monitorada que vai identificar e vai entrar tudo, eu não preciso de uma terceira, né, para ficar em paralela com ela, né? Não, na verdade, assim, a nossa central, ela foca no alarme perimetral, tá? Então, por exemplo, se você quiser monitorar esses disparos de uma forma fora, com uma central de monitoramento. Aí você vai ter que colocar, então, uma central de monitoramento acoplada aqui e sair com as saídas de relé, tá? Então, você vai, por exemplo, aqui a saída de relé 1, você vai interligar via software aqui na saída do cabo microfone 1, e vai ser a zona 1, por exemplo, da central de alarme. Aí você vai conseguir fazer esse monitoramento. Beleza, tá não, entendi. daqui, Beleza, colocar. Valeu. A saída de relé. Show. Alexandro, tudo bem? Fala, Denis. Quanto tempo? Tudo bem, meu querido? Deixa eu perguntar. Em cima do questionamento aí do Felipe, sobre a parte da zona, você falou que dá para colocar um sistema conectado no relé, certo? Se você quiser colocar uma central de monitoramento a cada 5 metros dentro do perímetro da empresa, você consegue se colocar nessa sua central também? Eu entendi sua pergunta. Na verdade, assim, é o que o Felipe tinha feito lá atrás. Essa central, ela vai comunicar via saída de relé, tá bom? E ela tem 2 zonas. Então, a central de monitoramento que você vai usar, exemplo, tá? Não estou puxando o saco de ninguém, Telbras, JFL, Honeywell, qualquer uma que seja, você vai acoplar, então, aqui do lado, aqui embaixo, e você vai sair com a zona aqui, né, a saída de relé, e vai conectar nessa central. O ideal, né, o mais recomendado, é que você tenha, então, uma central de monitoramento por local, dependendo, obviamente, da distância. Então, você tem, imagina um perímetro aí de 5, 6 quilômetros, você vai precisar de mais de uma central. Mas condomínios, por exemplo, que a gente está orçando agora, basta você ter uma central e sair com o cabo dessa central, sai com o cabo lá dessa central, entra aqui, conecta aqui na saída de relé, e você já tem uma central monitorada, tá bom? Beleza, obrigado, Deus. Alguma coisa, desculpa, tudo vocês sabem sobre os bandidos ou ladrões que hoje começaram a fazer buraco nos muros e entrar para condomínios, casas e esse. Lembra que esse cabo microfônico para muros, esse não só para muros ou paredes ou essas coisas, pode ser para cofre, pode ser para o que mais, Denis? Sim, perfeito. Qualquer tipo de alvenaria que você tiver, né? Então, se você tem gesso, ele pode ser instalado no gesso. Se você tem ali tijolo, como você está vendo aí, pode ser instalado no tijolo, naqueles blocos, qualquer tipo de alvenaria. Você pode fazer a instalação. Como o Ariel falou, cofres, imagina que você tem um cofre para proteger. A gente pode colocar esse cabo ao redor do cofre a fim de proteger. Então, se alguém vier ali tentar roubar esse cofre, né, quebrar a parede para acessar o cofre, você pode estar recebendo esse alarme. Uma outra coisa muito importante também, você pode instalar esse aqui na antessala do cofre, tá bom? Então, você tem aquele cofre ali com alguma coisa dentro de valor e você faz a instalação nas paredes do cofre, no teto e embaixo. Se alguém tentar, porventura, cavar ali, você já tem um disparo também, dos lados você tem disparo também. Certo, Ariel?
Sim, só para vocês, nós tivemos clientes que teve muitos cofres. Então, antigamente, nós colocamos, eu acho, 100 sensores nos cofres deles. Sensor como chama? Sísmico. Sísmico e sensor isso e sensor isso. Hoje, com esse cabo, você não precisa mais os outros sensores. Com um cabo, acabou. Você tem todos os sensores em um cabo. Então, esse vai, talvez não para vocês, mas para os clientes vai ajudar na bolsa. Economia. Sim. Economia. Economia, sim. Economia para os clientes. Perfeito. Vamos lá. Continua. Alexandro, mais uma dúvida? Paulo, eu já chamo você. Não, Denis, eu não. Já tirou minha dúvida relacionada ao que eu queria saber. Tá bom. Então, Paulo, mais uma dúvida? Então, a dúvida que, assim, a gente observa aí que o pessoal que tem uns carros barulhentos, aquelas caixas gigantes dentro dos carros, que dá muito, fica aquelas batidas. Alguns alarmes comuns dispara. Ela consegue identificar essas vibrações desse som de automotivo e conseguir evitar esse disparo falso? Olha, aí nós temos algumas questões que precisam ser estudadas, né? A primeira, sim, o som, ele gera uma vibração muito forte, né? Inclusive, eu estava assistindo um documentário hoje que, devido a um som muito forte, você até consegue romper materiais, né? Então, assim, é uma pergunta meio que, como que eu posso dizer? Som convencional de carro não vai disparar, tá bom? Convencional que nós temos aqui não vai disparar. Agora, se tiver aqueles carros muito potentes, encostar no muro, sim, vai disparar. Mas o que temos em convencional? Vamos imaginar uma situação hipotética, condomínios, né? Então, se a gente já tem condomínio instalado, que o pessoal tem ali uma área de churrasco no final, onde passa o cabo. Tranquilamente não dispara, porque essa trepidação ela não é o suficiente para fazer o cabo disparar, tá bom? Certo? Teve outra pergunta lá sobre se teve onde esse se tem bancos internacional, sim, Brinks, o museu, como chama? Museu do Ouro em China, Museu de Arte em Holândia, Brinks, já mencionei, bancos nos Estados Unidos, bancos em Israel, tem muitos nomes, não vou ler tudo, mas todos já entendem que esse é o futuro e não precisa mais investir em muitos sensores. Então, já temos uma lista do bancos e Brinks e essas coisas, cofres do Brinks, nós podemos passar os nomes sem problema. Continua, Denis. Certo. Você conhece esse que ele está falando? Eu acho que é Todd Rabat. É um banco? O pessoal da Versace? Não conheço também. Não conheço. Mas se você precisar, fala comigo depois. Eu imaginei que fosse hebraico. Fala comigo depois que eu posso te mandar vários cases, tá bom? Que aqui na correria a gente acaba não lembrando de todos. Mas como eu falei, a gente está em 54 países do mundo, então são mais de 5.000 projetos. Então tem banco, usina, como o Ariel falou no começo, agora esse mês ele fechou 7 aeroportos nos Estados Unidos. Então, assim, você imagina o aeroporto que tem mais segurança no mundo são os americanos, tá? E eles fecharam com a gente, tá bom? Fala comigo depois que eu passo para você o case. Felipe Nobre, mais uma dúvida? O Denis, esse cabo microfônico, ele tem que estar especificamente pregado a 30 centímetros no muro. Se eu tiver uma tubulação, uma infraestrutura já tubulada dentro do muro, na casa de muro, ele pode ser passado dentro da tubulação para não ficar o cabo exposto? Essa é a pergunta. Perfeito. Assim, a questão dos 30 centímetros é para que você possa fixar, tá? Certo. Então, como você pode estar vendo ali, ó, existe uma braçadeira a cada 30 centímetros do muro. A cada 30 centímetros. Tenho aqui 30 centímetros, outra para não ficar aquele varal. Tá bom? Certo. E sim, respondendo a nossa pergunta, se você tem uma tubulação dentro do muro, melhor ainda. Tá? Aí você vai pegar uma vibração muito melhor e vai ter menos incorrência aí de alarme falso, menos incorrência de manutenção, tendo em vista que o cabo vai estar protegido dentro do muro.
Porque é questão de estética, né? Já tem a infraestrutura já tubulada, já passa por dentro, sei lá, cada 10 metros a gente coloca 15, 15 metros, 20 metros, a gente bota uma caixa de passagem, né? E vai lançando esse cabeamento aí, né? Até, sim, se você puder fazer essa instalação, é perfeito. até a vida útil do melhor... cabo cresce ainda mais, né? Sim, seria o melhor cenário, essa instalação que você está mencionando. Beleza, show, obrigado. Mas aí, se não temos essa instalação, como o Felipe falou, tubo embutido dentro do muro, então o que fazer? Não dá para instalar? Não, dá para instalar sim. Então, 99% das instalações é feito da forma que você está vendo aqui na foto, tá bom? Tá, outra... Oi? Perdão, desculpa. Nessa tubulação, às vezes já existe uma tubulação onde está passando algum cabo elétrico dentro, algum cabo de alarme, um CCI, um cabo, sei lá, um cabo que já está passando uma barreira. Existe algum tipo de condução com relação a alguns outros cabos que esteja passando um cabo elétrico, algum tipo de condução, algum alarme falso, se eu passar dentro dessa tubulação? Sim. Aí eu já não te recomendo fazer isso. Tá? A tubulação ideal seria para ele. Tá? Se você tem algum sinal DC que viaja aí a 12, 24 volts DC, ok. Passou disso, 48 DC, 60 DC ou qualquer voltagem AC, eu não te recomendo fazer a instalação. Beleza. Tá? Por conta dessa indução, e essa indução pode acarretar em alarme falso. Beleza, estou. Obrigado, Denis. Valeu. Mais alguma coisa antes que você terminar sobre esse cabo microfônico? Nós usamos esse cabo microfônico também para segurança de dados, ok? Imagina que vocês donos de um banco e vocês têm muitos dados que passam em algum tubo. E hoje você pode cortar esse cabo de dados e conectar, e você sabe tudo sobre o banco. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos esse cabo também junto com todos os cabos de dados, e quando algum tentar invadir para seus dados, você vai saber, vai ter um alarme, ok? Hoje não tem proteção para cabos de dados normalmente. Então, esse pode oferecer para empresas também, que os dados é importante para ele e proteger os cabos de dados é importante para eles. Beleza, Ariel. Show. Perfeito. Então, continuando aqui a parte do muro, então, se você não tem essa instalação aí que o Felipe vai se propor a fazer a partir de agora nos clientes dele, né, vai embutir ali tudo bonitinho. Você tem, então, um muro que já está pronto. Vou fazer a instalação como? Recomendação. Pega ali um tubo, né, você pode pegar aí, a gente chama de CEAL tubo, tá? 3/8 ou meia polegada, coloca esse por dentro, passa ali no muro, como você pode ver. Detalhe, que esse CEAL tubo seja flexível. Tem essa foto que você está vendo aí, esse muro ele tem várias colunas, tá? Então, para que você possa contornar essa coluna, é muito melhor se for flexível do que ele for rígido. Se for rígido, você vai ter que ficar cortando, refaz a infraestrutura e faz para frente de novo. Então, se ele é flexível, você vai poder fazer todo o contorno no muro, olha como é muito fácil, né? E vai chegar até o final desse muro de uma forma mais assertiva, tá bom? Então, vamos passar aqui para frente. Sim. Aqui mais uma instalação. Então, você tem aqui duas centrais, uma levando aqui uma proteção para o lado direito, né? E outra levando a proteção para o lado esquerdo, tá? Então, você tem aí toda a proteção do muro já feita com essas duas centrais. Aí, como você pode ver, aqui você tem um tubo muito mais fino do que de meia polegada, tá? Volto a dizer, o tubo é simplesmente para uma proteção do cabo, não é uma regra. Obviamente, você não vai passar um tubo de 2 polegadas que não vai ficar bom. Quanto menor o tubo, melhor vai ser a vibração que vai gerar dele ali, tá bom? Então, um tubo para proteção. Na foto do seu lado direito ali, você já consegue ver um tubo ali de 3/8 instalado, né? Ali é o mostruário que foi montado. Então, você tem a central, tubo de 3/8 e fim de linha no final. Alguma pergunta do cabo, gente? Ariel, alguma colocação? Não. Não? Então, agora eu vou pular de produto. Pra vocês não ficarem tão cansados, tão tediosos com o cabo microfônico, eu vou pular de produto agora. Falar de um produto que muita gente aqui no Brasil sequer ouviu falar. E eu posso falar isso porque eu também nunca tinha ouvido falar, até o Ariel me trazer essas minas eletrônicas aqui. Então, nós temos hoje um produto que são as minas eletrônicas que vocês estão vendo aí. Eu quero apresentar para vocês aqui em mãos, tá? Então, essa é a mina eletrônica, tá bom?
ela deve ter em média aí mais ou menos uns 15 centímetros, meu palmo tem 20 centímetros, ela deve ter em média aí uns 15 centímetros, ele tem esse bico de ferro aqui para que você possa enterrar essa mina e fazer a instalação. Como que funciona essa mina? Então, imagina que você tem um perímetro que você precisa proteger, e esse perímetro não tem cerca, não tem grade, não tem muro. Vamos imaginar uma situação hipotética, uma fazenda, né? Você quer proteger um perímetro, delimitar um perímetro sem grade. O que eu vou fazer? Usa a mina eletrônica, tá? Então, o que a mina eletrônica ela vai fazer? Imagina que passe, na mina, só para que vocês entendam, ela consegue detectar, então, se é um cachorro, ela consegue detectar se é um ser humano, ela consegue detectar se é um carro. Munido dessa informação, na configuração, você consegue definir o que vai disparar alarme ou não. Exemplo, vou colocar a mina nesse local aqui e só vai disparar quando passar um carro. Então, os seres humanos vão transitar normalmente, quando passar o carro, então, você tem um disparo, tá bom? As minas, eu vendo ela kit com 4 minas ou com 8. Com 4 minas, você consegue fazer até 40 metros, tá? Então, cada mina dessa daqui, você tem um raio de 10 metros. Coloquei essa mina aqui no local, o raio de atuação dela é de 10 metros. Então, 5 metros para lá, 5 metros para cima, para baixo e para o outro lado, tá bom? Então, em 10 metros, você já tem essa proteção, como eu acabei de falar. Ó, não vai passar carro, chegou ali, disparou, tá bom? Um exemplo para vocês entenderem, no Brasil, tivemos um cliente que teve casa na praia e ele teve muro e cerca ao redor da casa, mas para a praia, para o mar, ele não queria cerca ou muro. Ok? Ele não queria nada porque ele queria que vai ser aberto, que ele pode ver o mar. Então, instalamos esses minas terrestres, o sismo, e qualquer intrusão que teve pela praia, ele já teve um alarme. Então, esse é um exemplo para a instalação. Denis, você já tem só 9 minutos, então vamos... Vamos correr. Bom, então a mina também ela já vem pronta, como você está vendo aqui, ó. Você vai receber o kit, tá? Então você vai receber esse cabo já com as minas conectadas, você não vai ter trabalho de fazer. Você já vai receber o conector pronto, tá aqui o conector, só vai espetar isso aqui na central e vai estar funcionando, tá bom? Você também vai receber a central já pronta para poder fazer a instalação, tá? Essa aqui é a central, então você tem aqui em cima as saídas do cabo de relé dessa central, e embaixo, aqui a saída do cabo de alimentação. Essa parte aqui é onde você vai conectar aquele cabinho das minas, tá? A gente conversou, eu vou correr para a gente não perder tempo. Agora a gente chega, então, no nosso RiSense, a fibra sensitiva. A fibra sensitiva, ela vai se aplicar em quase tudo que eu falei aqui agora. Então, a fibra sensitiva, ela acompanha as minas eletrônicas no que se tange a enterrar, ela se compete aqui também na instalação de grade, dá para a gente fazer praticamente tudo que eu falei aqui com o FiberSense, tá bom? Então, como você pode ver aí, eu também tenho uma grade, a grade eu vou fazer com o FiberSense. Só para que vocês tenham uma ideia, a nossa central, ela consegue levar uma fibra até 100 quilômetros. É a maior distância que uma central de fibra leva, tá bom? Então, você tem ali 2 zonas, apesar de ter 2 zonas, ela não se comunica como zona, tá? Então, você pode sair ali, cada zona, um máximo de 50 quilômetros. O que a gente fala? Leva uma zona na cerca e outra zona você pode enterrar. Eu vou mostrar aqui o aterramento, na verdade, de uma zona dessa, tá bom? Mas enterramento, só para vocês entender, nós podemos fazer, o RiSense pode fazer 50 quilômetros de enterramento, mas nós não recomendamos 50 quilômetros de enterramento. Recomendamos até 25 quilômetros, porque o fim do fibra já vai receber sinais muito fracos. Então, recomendamos enterramento 25 quilômetros, ok? Mas se em cerca ou muro ou alguma coisa, 100 quilômetros sem problema. Faixa de Gaza, em Israel, temos esse. Aeroportos, no todo mundo já usa o RiSense. Tem muitos, Denis. Sim, sim. Um outro case que eu vou citar para vocês, que a gente está trabalhando também para fazer a proteção entre Brasil e Venezuela, né? Está falando com um parceiro,
e a gente vai passar essa fibra no chão entre Brasil e Venezuela, então, para que a gente controle as pessoas. Vessati, quais os diferenciais em relação à concorrência, além da informação de cada distância? Perfeita informação. Vamos lá. A primeira diferença, né? Até 100 quilômetros. Nossa concorrência não chega a 100 quilômetros. Segunda diferença, precisão de até 3 metros. Então, você pode ter ali um disparo com 1 metro, 50 centímetros. Isso é muito preciso. Essa concorrência aí tem fibra que passa de 20 quilômetros, tá? Fácil instalação, tá? Eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês. Basta que você passe a fibra. Da mesma forma que a gente falou, a cada 30 centímetros prende ela, como é na grade, tá? E leva até o fim de linha. Chegou no teu rack, vai chegar no DIO, do DIO leva um patch panel até o RiSense, a instalação está feita, limpa. Software de gestão de tecnologia israelense. Isso, assim, é um diferencial que nós temos. Eu não vou ter tempo aqui de mostrar esse software, mas é um grande diferencial. E ele pode ser em cerca, em muros, em grades, e eu vou mostrar aqui uma forma para você poder aterrar, tá bom? Alguma coisa, senhores, desculpa por falar isso, mas quando falamos sobre concorrentes, na verdade, para a Arbitec, nessa área não tem concorrentes. É como comparar Lamborghini e Gol. Desculpa por comparação, ok? Não tem concorrentes real nesse segmento. Para o Arbitec, todo mundo já escolheram o Arbitec, Estados Unidos, México, Europa, aeroportos, tem lista muito grande dos clientes que escolheram após testes que eles fizeram para o sistema. Então, não tem concorrentes, essa é a verdade. Desculpa, Denis. Continua. Não, perfeito. Portal da Mata 1, instalação em muros, vibração causada por veículos pesados. Causa? Não. Isso aí não vai causar, isso aí entra na mesma dúvida lá do som, não vai causar disparo, até mesmo porque o disparo ele só vai causar quando você estiver no muro. E lembra, esse tipo de vibração não vai gerar alarme falso, tá bom? Outra coisa, o nosso cabo ele tem um raio de atuação. O raio de atuação dele vai competir ali a 5 metros no muro, tá bom? Você pode diminuir e ajustar a sensibilidade. Então, respondendo ao Portal da Mata, a trepidação gerada por caminhões em paralelepípedos não vai gerar disparo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso aí não vai gerar trepidação no muro a fim de gerar um disparo, tá bom? Aqui do seu lado, então, nós temos uma instalação. Você pode ver ali em cima o nosso DIO, tá? O nosso DIO não. Comercializamos apenas os 2 equipamentos de baixo. Então, você tem ali escrito Arbitec, que é o nosso RiSense. Esse equipamento é o que recebe a fibra ótica. E na compra desse equipamento, a gente envia junto esse server, tá? Então, como que funciona? Você vai passar a fibra em todo o perímetro, igual a gente fez aqui, ó. A cada 30 centímetros vai prendendo, no muro se aplica as regras que a gente fez, na grade as regras que a gente também comentou, e na tela também. Chegou lá no servidor, chegou no rack, então você tem esse DIO que você está vendo aí, passa no DIO, do DIO leva um patch panel e conecta ao nosso RiSense, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui agora. O RiSense vai se comunicar com o server via internet, tá bom? Então, aí via internet você leva para a central de monitoramento, você leva para onde você quiser essas informações, tá bom? Então, aqui a parte instalada, o laranja é o nosso RiSense, você pode abrir a tela dele, ele vem com 2 coolers para ventilar, o verde, então, é o server que vem junto, e o vermelho, a parte de cima é o DIO, que aí você precisa fazer a compra separadamente, tá bom? A instalação do RiSense. Volto a dizer, fibra passada ali na parte de baixo em todo o muro, você tem o fim de linha, tal como é aqui no nosso cabo microfônico. Chegou no patch panel, tá? Seria ali no DIO, já passa para o RiSense com o patch cord, e aí o RiSense ele se conecta via internet, e via internet ele vai se comunicar com o server, tá bom? Então, se você tem outros terminais ali no seu cliente, você quer acessar de fora, você vai acessar o server, e aí o server vai ser todas essas tratativas, tá bom? Já estamos integrados aí com várias marcas de mercado, tá bom? Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma integração aí já em vias de com a Darro, tá? Então, se vocês precisarem de câmera, vocês podem utilizar também aí o nosso parceiro. O que que isso implica? Então, imagina que você instale ali a Speeddome e você tem o nosso RiSense instalado. Sem qualquer outro tipo de integração, essa câmera vai mostrar para você o local do disparo.
tá? Como que é feito anteriormente ou como que é feito por alguns concorrentes? Você tem que colocar ali um equipamento para poder converter esse sinal, né? São feitos alguns ajustes para que essa câmera, então, movimente e ache ali o local do disparo. O nosso é automático, conexão RiseSense, câmera, tá bom? Já vou precisar sair. Felipe, Denis, muito obrigado. Denis, já chegou o tempo, já passou 1 hora e ainda não apresentamos todas as coisas que queremos. Então, senhores, muito obrigado. Temos muitos mais coisas para apresentar, mas não temos tempo. Desculpa, se tem dúvidas ou algumas outras soluções que vocês querem saber, fala com o Denis, fala comigo, manda e-mail. Tem no nosso site também mais soluções para a área de segurança. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Denis, alguma coisa? Pessoal, agradecido pelo tempo de vocês, agradecido pela oportunidade que vocês nos dão de apresentar um pouco do nosso produto. É óbvio que em 1 hora é pouco para a gente poder falar, tirar dúvidas, apresentar produto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, me coloco à disposição como amigo, como parceiro. Vou estar com vocês em todos os projetos que vocês precisarem, tá bom? Tem aqui meus contatos, se vocês quiserem printar a tela,